Gente, é o seguinte, sim, mais um escândalo e a tentativa covarde dessa cambada de esconder. Eles ventilam absolutamente tudo que diz respeito a eles para prejudicar o presidente Bolsonaro. Eles mandam para a imprensa, eles manipulam a opinião pública, eles geram conteúdo entre os seus blogueiros comprados para eles ficarem disseminando, as mentiras sobre o presidente Bolsonaro, mas eles omitem, na verdade, aquilo que eles cometem como um escândalo e um escárnio sobre a sociedade brasileira. A revista Oeste trouxe essa matéria e essa matéria aqui está fermentando forte no meio da política brasileira. Eu vou colocar aí para você, onde o Ministério da Defesa está omitindo nomes, sabe de quem, gente? De Flávio Dino e de Moraes em voo da Força Aérea Brasileira. O que eles estão escondendo, né? É exatamente sobre isso que eu vou falar com você agora aqui no nosso canal. Por isso, muito importante, tá? Que você dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, comentando e compartilhando para que juntos nós possamos aqui falar sobre as questões do nosso querido Brasil. Gente, vamos lá então? É o seguinte, um terremoto político, através desta notícia, acaba de abalar o poder, na noite de hoje, principalmente para amanhecer hoje em Brasília. Por quê? Um voo da Força Aérea Brasileira que decolou da sua base em Brasília às 19 horas e 20 minutos, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E o que parecia, gente, ser uma viagem de rotina se transformou em um escândalo que o establishment quer varrer para debaixo do tapete. A bordo estava nada mais, nada menos, do que o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, acompanhado de figuras misteriosas, incluindo o ministro da Corte Brasileira e também, supostamente, o ministro da Defesa também estaria junto em uma operação cheia de conluio, abuso de poder, pelo menos é o que pensam as pessoas após descobrirem essa informação que estava omitida e eles não queriam que ninguém soubesse. Preste muita atenção aqui, querido, para você entender que o Brasil, de fato, ele não é feito por amadores. Não dá para ser amador nesta nação. Bom, vamos lá. Mas por que nomes foram omitidos? O que estão escondendo? Pergunta a revista Oeste. O que estão escondendo do povo brasileiro são perguntas. O que estariam fazendo dentro de um mesmo avião, no mesmo destino, todos os opositores políticos do presidente? Ah, mas é ministro. Ah, mas é ministro da corte. Não. O próprio Marcel Van Hatten publicou o seguinte: mais uma vez está comprovado aquilo que eu disse no plenário da Câmara Federal. O líder do governo do PT na Suprema Corte Brasileira, em reunião, dentro de um avião, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Você fala, mas o que isso tem a ver? Uma incoerência. Mais uma sujeira. A prova de que essa turma tá junto e misturado o tempo inteiro resolvendo questões, e tentando descobrir ou tentando, ali entre si confessando seus pecados, suas arquiteturas políticas, amarrando as pontas para poder prender o presidente Bolsonaro. Segundo informações do portal Metrópole, o voo solicitado oficialmente pelo ministro da Fazenda
levava 12 passageiros, incluindo Haddad e membros de sua equipe. Mas aqui entra o suspense. Na lista divulgada pela Força Aérea Brasileira, se não tinha nada demais, né? Por que é que cargas d'água estas duas figuras foram omitidas da lista de passageiros? Sim, querido. Os nomes de peso, como o do senhor ministro Xandão e o do senhor Dino, ex-ministro da Justiça, atual magistrado nomeado da corte, comunista declarado, líder do governo na Suprema Corte, segundo o Marcel Van Hatten, deputado federal. Por que é que o nome destes senhores foi omitido, não foi divulgado? Qual o propósito de esconder o nome em um voo público, em uma aeronave pública, paga com recursos públicos, sabendo que os funcionários públicos do povo estavam reunidos com um político? Por que não contaram nada? Ou seja, o próprio Haddad, em um raro momento de sinceridade, deixou escapar à imprensa que viajou ao lado dos dois. A pergunta que ecoa é: por que o Ministério da Defesa brasileiro, responsável por autorizar o uso da aeronave da Força Aérea Brasileira, escondem esses nomes? Mais do que uma falha administrativa, isso é um tapa na cara da transparência e é um tapa na cara da sociedade brasileira. Claro que a matéria está repercutindo. Claro que estão tentando explicar de todas as formas. Claro que estão tentando de todos os jeitos, né? Trabalhar a questão tentando blindar a imagem do governo. O Alan dos Santos, por exemplo, não perdeu tempo e explodiu, né, no X, dizendo: Dino e Moraes em um jatinho da Força Aérea Brasileira pago com o nosso dinheiro e ainda tentam apagar os rastros. Isso é o retrato da elite que se acha acima da lei. A postagem, claro, viralizou e essa turma não gosta nada disso, né? Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, também foi aguerrido, foi a fundo. O ministro da Suprema Corte Brasileira usando a FAB como táxi de luxo, enquanto perseguem quem discordam deles. Isso não é justiça, é privilégio descarado. A indignação é palpável e o povo quer resposta. Bom, e seguem, claro, as críticas, né? O Magno Malta prometeu acionar o Congresso. Vou exigir que o Ministério da Defesa e a Força Aérea Brasileira expliquem esse voo secreto. O voo que, né? O povo não é palhaço para bancar essas regalias enquanto é esmagado por impostos. Já, né? Muitas outras pessoas eu tenho que também colocar. Bom, e o que dizer, né? Pular um pouquinho aqui, porque tem muito comentário aqui, o pessoal tá metendo o pau, meu irmão. E o que dizer do custo? Cada hora desse voo da Força Aérea Brasileira, gente, chega a custar R$50 mil a hora do voo, né? Você ganha R$50 mil no ano, né? Tem gente que tá me assistindo aqui que não ganha R$50 mil em um ano. Esses caras torram em uma hora viajando em um voo secreto da Força Aérea Brasileira. Segundo estimativas extraoficiais, um trajeto de Brasília a São Paulo com cerca de 1h30 de duração custaria pelo menos R$75 mil aos cofres públicos. Tudo para um voo que poderia ter sido feito em aviões comerciais, mas que misteriosamente exigiu sigilo e exclusividade. Enquanto isso, o governo aperta o cinto do povo brasileiro com a promessa de equilíbrio fiscal, né? Mas não hesita
em gastar essa grana para seus próprios luxos. Que vergonha! Que vergonha! Tomara mesmo que Magno Malta, Marcel Van Hatten, Nicolas, né? Explodam na Câmara Federal, no Senado Federal e convoque, né? Convoque a Força Aérea Brasileira, o Ministério da Defesa, para explicar, né, sobre esse voo secreto, por que omitiram a lista de passageiros, sendo que os ministros, diferentemente do Fernando Haddad, que é um político, os ministros são empregados do povo, sua folha de pagamento vem do dinheiro do povo, e por que esconder isso do povo em meio a essa crise política que nós estamos vivendo, né? Coloca aqui o seu comentário, ele é muito importante, comenta e compartilha, dê o seu like aí, ativando o sininho das notificações. E nós, aqui do Expresso Notícia Nacional, claro, voltamos daqui a pouco com muito mais para você. Shalom.